Oi, meus queridos, tudo bem com você? Deu erro. Falei pra você. Vamos começar de novo. Foi. Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Salve, salve, começando mais um RuivoCast hoje, dicas da construção civil, na parceria aqui com o Marcel do Guia do Construtor. Prazer ter você aqui, Marcel. Opa, mas hoje completando o programa número 500, hein, meu? Que honra, hein? Ó, 500 entrevistas, hein, todos os dias. Número aqui. Cabalístico. É bonito, né? E é assim, né? Para podcast, normalmente os podcasts duram 30, 40 episódios, 50, 100, mas 500 é bastante, né? Que bom, estou feliz de estar completando esses números. Agradeço a Deus pela oportunidade, né, de poder ter todos os dias aqui um entrevistado que nos ensina. A gente aprende muito aqui e com esse ensinamento eu compartilho com você que está aí do outro lado, né? Hoje vamos falar de segurança patrimonial, tão importante para os condomínios fechados, segurança que envolve também as empresas, segurança particular, a segurança que cresce cada vez mais no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, um estado pujante, onde as empresas se destacam muito para poder levar conforto, segurança de verdade para os moradores dos condomínios, né? E tantos outros lugares que a segurança privada hoje é tão relevante, né? Num país de terceiro mundo que a gente vive, com insegurança, com pouca ação das políticas públicas nas questões da segurança pública, então é importante a segurança privada justamente para a gente ter essa tranquilidade de vida. Nós temos dois grandes profissionais aqui que eu já apresento para vocês depois da nossa vinheta. Sejam todos bem-vindos ao RuivoCast hoje falando do mercado da construção civil. Duas feras aqui hoje, hein? Com certeza. Onde você acha essas pessoas? Você é muito craque para achar essas feras, hein? Pois é. São parceiros do guia, né? Não tem como. Parabéns. Olha, queria agradecer muito a presença do Cláudio Rosenbach, que está aqui com a gente. Obrigado, viu, Cláudio? Seja muito feliz aqui com a gente nessa entrevista. Claudinei, perdão. Viu, Claudinei? Obrigado pela tua presença aqui. Que você possa esclarecer bastante coisa para a gente. E o Ricardo Francisco Napoli da Silva. Grande Ricardo, obrigado pela presença também, Ricardo. Sou eu quem agradeço. Seja muito bem-vindo. Olha a voz do cara aí. Né? Você vê, né? Já vou perder meu emprego. Você me arruma cada um. Né? O Claudinei é analista de segurança formado em superior em tecnologia, processos gerenciais pela Faculdade de Anhanguera e em psicanálise também. Exato. Então você fica analisando, vai ficar me analisando aqui, não, meu. De forma alguma. Com pós-graduação em fundamentos clínicos, teoria, técnica e clínica. Hoje trabalha há algum tempo, né, com experiência na área de segurança, atuando já por 9 anos como coordenador operacional em empresa de segurança privada. Hoje exerce a função de gerente na associação Alphaville, Exato. Nova Esplanada 4. Exato. Interessante, hein? Vamos conversar sobre isso, curiosidades. Ao meu lado aqui também, o Ricardo, que é bacharel em Direito, especialista em segurança há 34 anos. Hoje atua como diretor operacional do Grupo HNA, onde trabalha há 30 anos, de 94 a 2025. Parabéns, né? Para estar tanto tempo numa empresa, tem que fazer sucesso, hein, Ricardo? É uma paixão. É muito bom, né? Teve experiência no Exército Brasileiro como segundo sargento de 87 a 91, além de exercer cargos de segurança pessoal. Você já foi aqueles seguranças de filme, não? Sim. Também interessante. Vou perguntar um negócio para você. Coordenador operacional, gerente operacional, gerente geral operacional, hoje foi diretor administrativo e atualmente é diretor operacional. Exatamente. Belo currículo, hein? Vamos falar um pouco de tecnologia? Bora. Bora, né? Segurança no Brasil, acho que cada dia mais eu acredito que seja um quesito importantíssimo. Nós estamos falando de um país onde se faz muita apologia para soltar bandeira, aquela história toda, né? E as leis nossas são muito leves, o que prejudica um pouco a nossa segurança, ou eu estou falando besteira? Não, tem todo a ver o que você está colocando, essa questão da legislação que acaba permitindo alguma oportunidade de crescimento da marginalidade. A gente costuma dizer sobre uma migração da violência. Se a segurança ela não tiver os cuidados devidos que minimizem esses impactos, seguramente isso vai ser um problema cada vez maior e crescente. Nós estamos caminhando para um sistema de segurança público parecido com o que existe no México, por exemplo, porque o México é um país que assusta muito, né? O Brasil está indo para esse caminho também, porque a gente vê muita violência no Brasil, parece que as coisas estão
estão levando a gente cada vez mais cercar o nosso cantinho, né? Ficar mais de olho, porque a qualquer momento a gente pode estar sendo lesado aí por alguém. Eu acho assim, o Alex, eu acredito que o Napoli também concorda. Hoje, o que a gente vê, grandes centros, até pequenas cidades, elas vêm construindo o quê? Associações, condomínios, que estejam sempre dentro de uma barreira física. Porque, literalmente, nós precisamos trabalhar 90% é a prevenção. Então, se eu não trabalhar a prevenção dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, será só 5% sorte e só 5% reação. A reação de um bandido vir me assaltar e 5% de sorte dele não me assaltar. Então, na realidade, a gente vê essas cidades hoje, tanto seja ela pequena ou grande cidade, você pode ir para o interior. Esse final de semana passado eu estava no interior e você vê cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes, tem 10 condomínios, então 10 associações, nem todas são condomínios, né? O pessoal meio que se perde um pouquinho no que é condomínio e no que é associação. A associação é um loteamento fechado, né? Com uma portaria que faz o acesso, o controle de acesso, de entrada e saída dos associados, prestadores de serviço, enfim. O condomínio já não, o condomínio já é fechado. Então, entram ali só com autorização de algum morador, vamos se dizer. Então, todo mundo acaba buscando essa visão de condomínio, para pelo menos ter a sensação de segurança. Ricardo, a gente vê a sua empresa aqui, a Ganá, mas é uma empresa gigante no Brasil. Vocês estão aí há praticamente 30 anos no mercado. Conta um pouquinho para nós da Ganá, para as pessoas se sintonizarem, né? Com que tipo de empresa nós estamos falando hoje de segurança privada? Primeiro, a Ganá é uma empresa de origem israelense. E o significado da palavra Ganá significa defesa ou proteção. E a gente tem um cuidado dentro de uma metodologia aplicada dentro da Ganá, que a gente busca trabalhar sempre na prevenção, com processos definidos, com procedimentos bem alinhados, mas de que hajam com um acordo com aquele que também nos contrata. Eu costumo dizer que de nada adianta você contratar um serviço de um especialista se você não permite que ele lhe traga as recomendações devidas e que elas sejam aplicáveis. E o que a gente faz para que isso aconteça de maneira proativa? A gente leva esse cliente para um ambiente de palestras e que a gente possa elevar o conhecimento de todos, porque é importantíssimo. Não só eu dizer, eu pago aquele profissional que está ali, mas eu posso gritar com ele a hora que eu quiser, eu posso mandar ele abrir, porque eu só estou estimulando ele a atuar de maneira negativa e fragilizando a segurança quando for uma ação marginal. O quesito principal da Ganá é a gente elevar o conhecimento de segurança de todos, manter todos no mesmo nível de segurança para que a gente possa cada vez mais atuar nesse processo preventivo. Eu costumo dizer, quando a gente fala de um estudo de caso e que existe aqui a elaboração de um projeto de segurança, a gente fala de 4 áreas a serem estudadas. Área crítica, acesso de pedestres e acesso de veículos, por onde passam 67% das ocorrências. Em condomínios horizontais, que grande parte aqui da região, a maioria das ocorrências acontecem pelo perímetro, que são os muros, onde nós chamamos de área de invasão. Uma terceira área, área de controle, que são as áreas alamedas, ruas, os pátios internos. E a quarta área, que é a mais importante, a área de perigo, a unidade do seu apartamento ou a sua residência. Que muitas vezes, quando eu falo numa assembleia a importância de você ter um alarme residencial, eu quase sou apedrejado. Como que pode, Nápoles? Eu venho para um condomínio residencial e você ainda quer que eu coloque alarme na minha residência? Sim, porque muitas vezes o perigo mora ao lado. A importância de a gente ter o cuidado com quem a gente mora, as pessoas que frequentam o condomínio e as pessoas que têm liberdade de andar, transitar no condomínio e vendo sempre a sua conduta do dia a dia. A gente nunca se percebe nesse sentido, né? Às vezes a gente está montando ali o seu carro com a sua mala para uma viagem, mas esquece que do lado tem uma obra sendo realizada. Exato. E alguém está observando a sua conduta. Alguém está observando que você está saindo. E nesse momento você se torna vulnerável ao processo de segurança. Por isso que é importante trazê-los todos na mesma página, que todos entendam o processo, porque contratar uma empresa de segurança não é simplesmente uma questão de seguro. É contratar especialistas que possam nos recomendar situações que sejam pontuais e sejam tratadas. Perfeito. Interessante isso, hein?
E você estava falando dessa questão da forma que vocês enxergam, né, o mercado e o que vocês propõem, mas nesse sentido a gente sabe que vocês são hoje, a Ganar, uma das maiores empresas de segurança do Brasil, é isso? Isso mesmo. Né? E ela é conhecida como empresa que faz segurança em condomínios residenciais. É verdade. A Ganar foi uma das primeiras empresas que quis assumir esse serviço, que não é fácil. Um condomínio residencial, o marido manda, a esposa manda, os filhos mandam, o visitante quer mandar, o prestador de serviço quer mandar, todo mundo quer mandar. Meu Deus. Diferente de uma organização que você tem lá um centro logístico, que existe uma regra definida, ou um corporativo que tem alguém que define uma regra. Condomínio residencial, não. E nós vivemos o advento da pandemia, que foi o momento mais crítico para as empresas de segurança, em especial a Ganar, porque todo mundo ficou enclausurado dentro desses condomínios. E aí a gente teve que se reinventar com desinfecção, com a nossa equipe de facilities para retirada de lixo. E nós estávamos lá com serviços essenciais, todos eles na rua. Presente, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns a todo esse pessoal. Essa ocorrência que ele está dizendo mesmo de você que vive dentro do Alphaville 4 lá como gerente de operação lá de segurança. Não me compliquem, por favor. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo assim, ele, pelo que ele falou, se torna algo comum, Sim, né? sim. Mesmo em outros condomínios, né? Então você vive isso todo dia. Exato. Né? E acontece esse tipo de ocorrência? Acontece bastante, porque na realidade, como bem explorado pelo Napoli, a gente acaba você tendo vários proprietários, né? Então, vários donos, vários mandantes. Então, é a esposa, o marido, são os filhos. Você tem as visitas que entram, às vezes, para os filhos. Os sistemas que estão aí para nos ajudar, para facilitar o processo de triagem na segurança dentro das associações. Então, são vinculados literalmente ao filho. Então, o pai não fica sabendo, às vezes, quem está na residência ou quem está dentro da associação, ou que está junto com o filho dentro do clube, enfim. Então, acaba tendo esses dissabores, vamos dizer, com a segurança, porque felizmente ela está ali para gerar essa segurança, né? Então controlar literalmente os ambientes, manter a ordem literalmente do local. Então a gente não passa só por isso. Nós temos hoje, vou dizer um exemplo da nossa associação, nós temos mais de 4.000 acessos todo santo dia. Então, é muita gente entrando e saindo. Então, eu tenho entregador de iFood, eu tenho entrega de remédio, eu tenho pet entrando, eu tenho prestadores de serviço dentro das obras. Então, o movimento de prestador de serviço são gigantesco. Então, É uma indústria. exatamente, a gente não sabe quem está ali dentro. Então, a segurança vem para manter literalmente essa ordem. Porque, estatisticamente falando, pasme, tá? São 7% de pessoas dentro de uma associação que fecham o seu veículo. Então, isso é muito pouco. Então, você busca uma sensação... E eu mesmo fecho. E deveria E fechar, deixa a Alex. chave dentro aí. Não faz isso. É o que nós enfrentamos todos os dias. Porque a gente nem imagina o que você está falando agora. Agora é muito legal. Eu ia fazer essa pergunta mesmo. A porta aberta da casa, Eu ia até né? fazer essa pergunta, mas o Ricardo adiantou. Mas é muito louco isso. Ele está falando, eu falei, nossa, a Você porta sabe qual a fica- diferença? Faz uma analogia simples. Qual a diferença de você que mora num condomínio residencial fechado e de quem mora numa rua? Uma casa de rua. Na casa de rua, você não tem um porteiro, você não tem um vigilante fazendo controle de acesso. Na casa de rua, se você não colocar o sistema perimetral, o alarme, você fica vulnerável. No condomínio você já tem. Na casa de rua, você não tem alguém que faz o controle principal numa guarita, muitas vezes blindada, que é a nossa recomendação. No condomínio você já tem. Então, quando eu falo para esse morador que morava numa casa de rua, que está vindo para uma associação, para um condomínio, para ele basicamente colocar um alarme residencial, primeiro ele me diz, como que eu vou viver dentro da minha casa com um alarme residencial? Simples. Particione o sistema. Numa casa grande que você tem, que você não está utilizando a área de copa, a área de sala, e você só está nos ambientes de quarto, você particiona. No momento que você sai para comer uma pizza, habilita o alarme todo. As pessoas muitas vezes sabem o que eles fazem? Não dê mérito a Santa Efigênia, vão na Santa Efigênia, compram um sistema caseiro e colocam no celular. Poxa, você é morador, você é empresário, tem empresas especializadas para fazer esse tipo de atendimento.
Então, de que adianta contratar uma empresa especialista que te recomenda e você não faz? É a mesma coisa, você ir no hospital, passar por um médico, ele te receita um medicamento, você joga a receita fora e não compra o medicamento. Para que você foi no médico? A gente tem que respeitar um pouco mais aqueles que entendem desse Tem segmento muita gente que e que nos orientam da forma muito correta. simplório nas coisas. Sim. Né? Mas a Ganá não faz a instalação de alarmes residenciais internos para condomínios, também fazem. A Ganá, hoje, dentro do grupo, nós temos uma empresa chamada Ganá Segurança, que ela entrega serviços de vigilância armada, escolta armada e segurança pessoal privada. Tá. A segunda empresa é a Ganá Serviços Especiais, que entrega os serviços de zeladoria, gerente predial, concierge, auxiliar de limpeza. E a terceira empresa importantíssima dentro do grupo é a Ganá Tecnologia, que entrega sistema de monitoramento, reconhecimento facial e principalmente hoje o sistema Co-Security. O sistema Co-Security hoje em São Paulo são mais de 6.000 câmeras no estado de São Paulo. 6.000 câmeras na cidade de São Paulo? Exatamente. E foi a primeira empresa homologada no projeto Smart Porque Sampa. vocês entram no sistema da prefeitura, é isso? Ao contrário, nós disponibilizamos as imagens para a polícia. Prender a galera que tá E o lá que que na- O acontece? seguro das câmeras estão do lado de fora, é isso? Exatamente. Quando eu tenho conhecimento de uma ocorrência, eu tenho a guarda dessas imagens que eu forneço para o poder público e eles Você acabam... pega um monte de gente, O né? que está acontecendo agora com o Smart Sampa? Toda vez a gente está Você vendo viu uma esse negócio reportagem do Smart dizendo Sampa? O que é? alguém que foi surpreendido num posto de saúde, alguém que foi surpreendido na rua, e a Cara. Guarda Civil Metropolitana está fazendo um trabalho maravilhoso em São Paulo. Por quê? Porque existe essa conexão, esse fechamento, essa segurança colaborativa, que é você fornecer as suas imagens. E a Ganá foi a primeira empresa, através da Ganá Tecnologia, ao fornecimento das Sorocaba, nós imagens. temos. Então, o prefeito quer trazer para cá uma coisa parecida com o que é de São Paulo, né? Mas é uma central gigante, com Certo. um monte de tela. Fala com para o prefeito nos chamar, por favor. Prefeito, Faço então questão aqui, de ó. vir aqui, é, faço questão de levá-lo em São Paulo Sim. para ele conhecer o nosso hub de tecnologia, Sim. para ele entender e experimentar aquilo que já está funcionando. Aham. Ele vai estar aqui. vou Não, comprar. mas olha só, e é uma central gigante e o reconhecimento facial, quando ele acusa que a pessoa já teve antecedente criminal, por exemplo, entrou em qualquer posto de saúde e tal, já emite um alerta na central, e essa central se comunica com a guarda municipal local, que já está muito próximo, vai lá e já pega o cara ali dentro. Assim, Nada vai mais é embora. do que uma blacklist que foi carregada dentro desse sistema. Não é aquela turma que ficaram criticando na China, que todo mundo... Porque a China agora, todo mundo que aparece, parece que está... Você vê, né, como que são as coisas, né? Eles estão hiper adiantados a todo esse processo e a gente está vivendo isso aqui agora. E que é importante e tem dado um Está resultado dando certo em São Paulo? fenomenal. É Um resultado mesmo, cara? fenomenal. O trabalho da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo em relação ao Smart Sampa é algo invejável para as demais cidades e por isso que eu digo. Que bom saber. Faça o Vocês estão- convite tá para o diminuindo prefeito, muito, né? diminuiu por demais e fazendo com que as pessoas saiam dos seus casulos e sejam descobertas. Aqueles batedor de celular de São Paulo, naqueles pontos que sempre você não pode Tá ficar cheio de nada. câmera. Com Security está lá Então, na Santa Efigênia e na 25 de Isso, março. diminuiu pra caramba a incidência, então isso é legal. Tecnologia, vamos falar. Quais eu queria ser principais tecnologia utilizada hoje, né? Na segurança patrimonial de condomínio. Você falava muito hoje se fala muito da portaria remota, né? Sim. Que é a distância e tal, e controla tudo, né? Até brinquei com o Ricardo, falei assim, mas a câmera enxerga melhor do que o segurança, né? Aí ele fez toda uma defesa que vai contar aqui pra gente. Mas o que você está levando em conta no condomínio, você que trabalha num condomínio de padrão alto, né, em termos de tecnologia hoje? O que é essa tecnologia para vocês? Hoje nós temos a nosso favor a inteligência artificial, isso nos ajuda muito. Então todo software acaba tendo essa função, né, Napoli? E isso, o que acaba acontecendo? Você tem uma barreira perimetral, um muro, um gradil. Então ou você tem uma cerca elétrica integrada com o seu sistema, e você tem uma fibra sensitiva integrada com o seu sistema. O que é a fibra? Porque A fibra sensitiva, ela é escalonada. Então, você está quebrando um muro para entrar, a fibra está recebendo uma vibração e está mandando para uma central de monitoramento que nós temos hoje dentro da associação. o cara para entrar no condomínio, às vezes ele não vai pela cerca elétrica, ele quebra o muro Ele para quebra entrar. o muro para entrar. Às vezes, muito mais do que ele quebrar o muro, Ele cavoca. ele trabalhando internamente, sendo conhecedor da segurança, como prestador de serviço, até morador, Sim. ele prepara esse buraco no muro para que alguém durante a noite
venha e se utilize do que foi preparado para acessar o condomínio. E o que nós orientamos através de treinamento, Alex, sabe o que é? Senhor amado. Prestem atenção, olha, e é sério isso. Prestem atenção quando estiver fazendo ronda, os vigilantes em ronda. Prestem atenção em sacolinha em gradil, blusa em gradil. Porque às vezes aquilo ali não foi o vento que levou, foi alguém que demarcou aquele local, que é o local fácil de acesso. É isso. Que às vezes é onde está já algo rompido e ninguém está dando bola. Por isso que o perímetro ele tem que ser visto todo início e final de turno. Porque no início eu tenho certeza que eu vou assumir minhas 12 horas de trabalho e vai estar em perfeita ordem o perímetro. Então vai estar funcionando. Porque se alguém bater no gradil para tentar entrar ou pular o gradil, ele vai acionar a nossa central de monitoramento. E hoje, com a inteligência, nós temos o quê? As câmeras que estão ao redor, próximos de onde houve o disparo, elas se viram para o local que houve o disparo. Então, Automaticamente. Automaticamente. Aonde estoura um pop-up no software, que o auxiliar de monitoramento, o vigilante de monitoramento que está ali operando, não consegue fechar sem antes ele finalizar a ocorrência. Por que houve o disparo? E através disso ele tem que mandar um vigilante ir até o local fazer uma averiguação. Então, a inteligência artificial, os softwares, desde uma entrada de uma portaria, onde você faz o cadastro, seja com RG, CPF, a quadrilote que essa pessoa está indo, e a foto dela para ela passar pelo facial, antigamente eu sou da época, o Napoli também nós somos da época... Eu sou mais jovem, né? Eu, então, sou mais novo. Bem mais jovem. Nós somos da época que a entrada de visitantes dentro de condomínio era manual. O senhor vai aonde? Prancheta. Qual que é o nome do senhor? Era na prancheta. Hoje são todos software. Hoje o senhor olha dentro de um facial que vai fazer a liberação de uma catraca, vai fazer uma liberação de uma cancela, de um portão. Hoje eu mando para o senhor que eu estou com um visitante na portaria do seu condomínio, da sua associação, da entrada do residencial, que eu vou te mandar uma mensagem dizendo que o Marcel está lá, com o nome dele completo, o RG dele, qual que é a empresa dele, e o senhor vai digitar o número 1, o número 2, 1 para liberar e 2 para não liberar. A partir do momento que o senhor digitar um número favorecido à sua ação, vai aparecer no sistema para mim aqui e vai liberar ou não a E entrada você do ainda tem uma visitante. coisa importante, você tem o Double Check, que é um sistema que foi implementado pela Granata Tecnologia, que independente de onde você estiver, você está aqui no escritório e chegou alguém na sua residência para qualquer prestação de serviço ou mesmo visitante, você faz uma leitura desse QR Code que você tem acesso de imediato da primeira imagem que está na portaria para se certificar se realmente é o Marcel que está chegando no seu condomínio para você Ou fazer tá a usando o nome de outra pessoa para entrar. Fazer limpeza de piscina, por exemplo. Você está falando de Você tecnologia. Exatamente. A inteligência artificial está te ajudando muito lá, então? Ela é fundamental para a gente. O que, por exemplo, mudou? Quando eu falo de inteligência artificial, eu vou fazer uma analogia simples para você. A gente fala de uma sala de monitoramento, não me importa agora se 10 câmeras ou 300 câmeras. Se eu não tenho ninguém nessa sala de monitoramento, é um monitoramento passivo. Eu só vou saber por onde a pessoa entrou, como entrou, e aquela dor que vai me dar, poxa, o que eu podia ter feito diferente? Diferente de um monitoramento ativo. Não me importa se eu tenho 1 ou 2 operadores. O que me importa também em relação à quantidade de câmeras é se houver uma intrusão em relação a alguma daquelas áreas que estão monitoradas, ele me traz um pop-up e diz o seguinte: Napoli, monitorador, verifique que nesse setor agora tem alguém tentando burlar a segurança. E por isso, quando Mesmo você o cara não olhando, o cara não está enxergando nada. me traz um pop-up com uma sirene, com uma informação. E é obrigado que ele fique olhando. Porque Porque não tinha antes. não existia isso antes. A gente tinha, inclusive, aquela coisa insana, muitas vezes você pegar um operador cochilando numa central. Porque é insano alguém ficar olhando uma imagem por mais do que 1 hora, chega uma hora que ele já não está enxergando mais Ah, nada. não enxerga mais nada. O cara não enxerga, impossível, que fica piscando um, é para o outro. Agora imagina alguém numa sala de monitoramento das 2 às 4 da manhã. Quer dizer, um robô que olha para você. É Então. um robô que me ajuda a ter uma interação com o sistema e atuar de forma Não preventiva. anula o ser humano. Por isso que eu Não, disse. não assusta porque ele vai acionar o pop-up, mas quem que vai? Exatamente. As ondas Quem vai- magnéticas Quem vão vai lá, não. comandar o plano de crise? Quem vai comandar o plano de ação Não, e acionamento treinado. da equipe? Você Esse pode profissional. diminuir a quantidade na operação. Eu vou fazer uma Pra outra ficar um analogia custo para mais você. barato pro Sim. condomínio. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de segurança. O drone. O drone hoje ele é aplicável por demais em condomínios horizontais, em centros logísticos. Então, enquanto eu tinha um profissional na ronda
que ele está dirigindo, ele é motorista, ele não é rondante, ele não é vigilante de ronda. Tá. Ele está dirigindo. Antes era assim. Para eu ter alguém falando que eu tenho segurança, eu teria que ter um segundo do lado, Certo. batendo um siribi, olhando as obras e tudo mais. O que eu faço hoje com o drone? Ele sobe de forma automática, ele tem um pan tilt, que é uma ronda programada. E o cara tá ali monitorando, que é o Ele segurança. está monitorando. Se ele identifica alguma coisa anormal, ele pode parar o drone, ele pode aproximar, ele pode acrescentar acessórios de comunicação. Já Mas não aconteceu tem. algum caso? Diversos casos. Mas não tem joystick, é programado, Diversos é pré-programado já, Ele ele já sozinho sabe mesmo? a rota. Ele sai sozinho e volta sozinho. Ele já sabe a rota e vai passando Um no drone monitoramento. israelense, com certeza. São diversos segmentos que tem hoje em termos de O drone. diretor aí que está assistindo a gente, o seu boss lá, o CEO, Ok. vai gostar de saber, né? Manda um abraço pra ele, quem que é o... Rendlad. Rendlad. É, um abraço. Eu tenho um pouco do sangue judeu também. Muito legal. E aí o drone, então, ele é sozinho, ele vai fazer todo esse trabalho? Exatamente. Deu um caso que você não pegaria que vocês já pegaram. Conta alguma coisa aí. Eu teve situações de que, vou falar da pandemia, tinha aquela questão de concentração que as pessoas não podiam ficar tanto tempo concentradas próximas umas das outras, principalmente centro logístico. A gente subiu o drone, então tinha um comunicador. Quantas vezes eu gravei? Aí sim, eu fiz gravação. Eu gravava nesse acessório de gravação e falava, por gentileza, vocês estão monitorados, é importante o distanciamento entre as pessoas. O drone tinha essa... Um abraço. Sim, eu descia ele próximo, até uma altura permitida, e você soltava o áudio. Então você fazia... E fora É coisa disso, de filme, a gente nem sabe o que tá acontecendo. coisa de filme que acontece real. E eu ainda tenho o que? A vantagem. Eu consigo ter toda a gravação do tempo de visualização. Mas deve pegar coisa errada também. Muita coisa errada. Muita coisa errada. Uma hora eu tenho que chamar alguém para fofocar sobre essas coisas. É os caras do monitoramento que tem que convidar. Você tava falando uma coisa, mas depois me deu uma ideia de fazer um programa sobre etiqueta, comportamento das pessoas no condomínio, como devemos agir no condomínio, Perfeito. sabe? Para falar um pouquinho sobre essa questão da reciprocidade, Perfeito. como tratar um Do colaborador. respeito mútuo. Isto. Exato. Como tratar um respeito. Como assim a gente sabe quando começa a nossa, onde termina a nossa, né? Perfeito. A liberdade, como a gente fala, o limite nosso para o limite do outro. isso, perfeito. Como devemos atuar com o nosso vizinho ao lado. Alex, Eu perfeito, acho que seria um programa interessantíssimo para a gente fazer sobre Top. isso, né? Top. Trazer uma pessoa para falar sobre esse comportamento de etiqueta comportamental dentro dos condomínios, né? Perfeito. Como que nós que chegamos no condomínio para visitar, como que devemos reagir? Você Eu não acho- tem ideia do quanto você vai ajudar os profissionais de segurança, porque a gente tem que empoderá-los. São pessoas que estão ali para nos trazer uma segurança e segurança de vidas das nossas famílias. Fora a porquice das pessoas também, né? Fora as porquices, as pessoas que jogam lixo lá naquele tamborzinho, misturam lixo com tudo, vidro Exato. quebrado, machuca a mão dos colaboradores de lixo que vão. O pessoal não tem paciência pra esperar as coisas na portaria, né, Na cara? realidade, Tipo, às vezes é uma cultura, sabe? Já me convidando, se acaso você quiser me convidar, eu faço Tá convidado. com o maior prazer. de Prazer, vir né? aqui. Hoje, quando você sai de um bairro e vem para dentro de um condomínio, dentro de um residencial, existem regras. Então você precisa seguir. E hoje nós temos várias vertentes de uma reciclagem, de lixo, literalmente, de coleta de lixo, compostagem. Então hoje não é simplesmente, como você mesmo estava falando, de lixo, né? Não é simplesmente jogar. Às vezes você tem a separação do lixo, você tem que... Nós temos lá na nossa associação uma cartilha. O que essa cartilha faz? O que ela te orienta? O que você pode e o que você não pode fazer. Que é onde é o teu limite. O que você pode fazer. Porque realmente você viver em comunidade, seja de qualquer nível de padrão, não é fácil. Por quê? Porque o sistema é cultural. A mesma coisa quando nós estávamos falando, até pegando um gancho, quando você disse sobre portaria remota. A portaria remota não é para qualquer condomínio, não é para qualquer residencial, não é para qualquer tipo de prédio. As pessoas, eu participei no final do ano passado do Café com Síndico, que foi aqui na Castelinho. O Marcelo estava lá também, né, Marcelo? Sim. E lá levantou uma dúvida de um síndico, que até o Flávio Bersi estava no momento da palestra dele, falou, pô, Zé, vou pedir ajuda para você aí, dá para fazer uma portaria remota?
você tem que fazer um levantamento técnico, porque não é simplesmente você falar, eu quero colocar uma facial, uma abertura com uma tagzinha, ou eu abro lá de cima. É todo um estudo técnico. Por quê? Veja bem, eu não tenho ninguém fazendo uma ronda dentro de um condomínio, então eu tenho que ter sensor, eu tenho que ter câmera, eu tenho que ter uma central que monitora esse ambiente. Eu tenho que ter gerador, porque se acaba a energia. E os portões? Quem que vai abrir ou vai fechar os portões? Então eu tenho que ter um plano de contingência. Não é simplesmente vou automatizar o meu condomínio. Então precisa de um estudo, precisa de uma empresa com ética, com idoneidade para vir, não querer vender literalmente o serviço, mas querer fazer um levantamento e mostrar literalmente o seu escopo, a necessidade que é fundamental para você. E só para contribuir, quando a gente fala de uma portaria remota, fala-se em portaria virtual, a gente tem que entender quantidade de moradores. Até quanto suporta? Normalmente um prédio de até 10 unidades faz sentido uma portaria virtual. Lembrando que se eu tenho um condomínio horizontal, como Alphaville Nova Esplanada, 4, o que vai acontecer? Se eu tenho um portão que quebrou, um sistema que não funcionou, onde que eu vou ter reposição de pessoas para isso? Então, quando eu tenho um condomínio que ele é de menor potencial, com menos acessos, a probabilidade dessas quebras são menores também. Então, faz sentido o investimento da portaria virtual. O que acontece também normalmente é a portaria híbrida. Durante o dia você tem a portaria virtual e no período noturno você tem um profissional de segurança, que muitas vezes ele está ali também para um apoio, um suporte de pronta resposta, vamos dizer assim. Agora, bem colocado por você também, Rosenbach, se você não tiver por trás de uma empresa de portaria virtual, uma empresa que te dê suporte patrimonial para atender essas demandas e contingências, você vai ficar sempre à deriva. Então é importante essa análise, tanto do quantitativo quanto do suporte técnico. Continuando nas questões das vantagens, né, sobre a questão da tecnologia, fale um pouquinho dessas vantagens em relação a integrar sistemas de câmera com segurança, de segurança com dispositivos de reconhecimento facial. O que isso contribui? Muito. E aí vai uma resposta dentro daquilo que você falou em termos de menos pessoas no trabalho em relação à tecnologia. Se o Napoli está prestando um serviço no Alphaville Nova Esplanada e eu não tenho nenhum sistema, a importância de ter um Napoli quase todos os dias trabalhando se faz necessário para o conhecimento das pessoas. Quando eu passo a ter um sistema eficaz, como reconhecimento facial, que você vem cadastrado, autorizado, você fez a leitura do seu reconhecimento e automaticamente é liberado, você não precisa obrigatoriamente ter sempre um Napoli naquela operação. Você precisa ter um profissional de segurança que cumpra os procedimentos definidos. Mas nesse momento não necessariamente ele precisa conhecer as pessoas. Ele precisa entender que o processo funcionou, de que o processo foi validado. E dessa forma o sistema funciona. Então, esse casamento tecnologia com patrimonial, com as pessoas, é um casamento que tem dado muito certo. E a análise com a Big Data? Para prevenir a questão de incidente de segurança e economia. Então, a integração, você diz, né? Eu acho assim, é fundamental, é necessário. Eu acredito que tem, hoje, o próprio facial em si, fazendo toda essa, até mesmo a dupla checagem do vigilante, tem, como o Napoli falou, também traz uma segurança para quem está à frente. Porque hoje, literalmente, a necessidade de você acaba tendo um turnover. Nós estamos trabalhando com a mão de obra, entendeu? Então, você tendo, literalmente, um sistema eficiente e eficaz na sua função, você tem um colaborador ali, você tem uma funcionabilidade dele, fazer todo o parâmetro de leitura de quem entra e de quem sai através do sistema. Se o sistema fez a leitura e levantou uma cancela ou abriu um portão, pessoa reconhecida, pessoa cadastrada, passou por um processo de triagem, entendeu? Não liberou, então não é porque liberou porque a facial dele falhou. Eu tenho que fazer um levantamento para fazer um check-up. Eu tenho que fazer um check-up. Eu não posso simplesmente, porque não liberou a facial dele, eu dar um toque para o controlador de acesso e pedir para ele liberar. Eu tenho que fazer essa auto-checagem. Então, uma equipe aonde entra, principalmente as empresas de segurança privada, é o treinamento.
entendeu? É trazer essas pessoas para dentro. Não é porque se formaram vigilantes dentro de uma escola por 20 dias que elas somente estão prontas para exercer sua função. O senhor veja bem, as escolas formam vigilante, mas o processo do dia a dia que vai gerar ele um profissional da área de Isso segurança. em qualquer profissão, né? Exatamente. Agora, uma coisa que é importante, também você está falando de segurança. A gente, coisa mais triste que tem, você gosta de uma pessoa que está trabalhando no prédio, daqui a pouco o cara não está mais lá. Não existe. Eu queria até falar com você sobre essa questão de turnover nas empresas, né? Como é que vocês fazem para manter os profissionais em virtude... Estava comentando aqui, né? Você imagina o cara que está ali de segurança. Psicologicamente, para o cara também é um pouco impactante, né? Veja bem, às vezes o cara mora numa localização bastante precária, né? Às vezes vem de condução, não tem um carro, vem de outro para trabalhar, chega naquele local, Anda a pé, né? Ou até que ponto é bom ter um cara tantos anos num condomínio, numa situação, para conhecer tanto as pessoas assim, né? Não sei estrategicamente, né? Isso é uma boa mesmo. Você fala assim, qual que é a vantagem? O cara ficar bastante tempo, que a gente gosta da pessoa, a pessoa fica, né? Ou a pessoa ficar pouco tempo, porque isso traz mais segurança também. É uma boa pergunta. Rodar, né? Entre os Tem condomínios. o lado bom e tem o lado Tem o lado ruim. bom, quero saber o lado bom e o lado ruim disso aí. E o que eu estava falando, até fugiu agora, agora fugiu da outra. Mas enfim, tudo bem. Mas vamos falar dessa parte então. Qual que é o lado bom e qual é o lado ruim dessa história? Primeiro a gente precisa entender quando alguém fica triste que alguém foi retirado do contrato, se é porque ele prestava um bom serviço ou ele me beneficiava em alguma situação. Certo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente defende muito hoje, a Aganá é a primeira empresa no mercado de segurança que instituiu um departamento de felicidade corporativa. Parabéns. Bela A gente atitude. teve uma preocupação gigante dentro do grupo aos 27 anos, quando agora a gente completa 28 anos, no dia 1º de março, e nós tomamos uma decisão que todos os colaboradores, independente da área, seja administrativa ou operacional, que foram contratados nos últimos 30 dias, nós convidamos eles para um café da manhã, onde nesse café da manhã é apresentado o presidente da empresa, a diretoria e os seus gestores direto. Para que isso? Para que ele possa nos trazer feedback do que aconteceu durante esses primeiros 30 dias. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes quem está do lado de lá sempre é avaliado, ele passa por processo de experiência, mas ele também tem que avaliar se essa empresa merece realmente os préstimos dele. A gente recebe todo tipo de feedback, seja ele negativo ou positivo, e é sobre esses que a gente constrói sempre uma entrega melhor. Entendi. Então, essa defesa... E aí Tem uma pesquisa de campo, então. tem uma pesquisa de clima importantíssima, que ela atinge tanto o colaborador da ponta quanto o cliente. Porque eu tenho que ter também não só uma felicidade corporativa dentro da empresa, se eu não tiver uma água potável no posto de serviço, se eu não tiver uma área de descompressão. É um negócio difícil Uniforme demais extra, se imaginar estiver que eu tenho um chovendo. profissional que fica debaixo de sol, de chuva, atendendo, recepcionando. Muitas vezes a gente enfrenta um trânsito maluco lá fora e o primeiro que a gente descarrega essa carga é no profissional da portaria da Isso eu tô segurança. dizendo, que o cara tá ali olhando, o cara chega lá numa puta mordomia, tá tudo tranquilo, né? Família Margarina chegando, né? E o coitado lá recebendo todas as informações, todas as cargas. Você pode pagar R$1.000 de bonificação para esse profissional, ele vai embora. E o turnover está aí. Então, o que a gente defende é ter uma área de descompressão para que esse colaborador ele possa relaxar, que ele possa acessar os contatos dele, que ele possa acessar uma internet, que ele possa assistir uma televisão e que ele possa descansar naquele horário que é ininterrupto, 1 hora de refeição que ele tem. Depois ele possa voltar ao seu horário normal de trabalho. E mais do que isso, é importante que a gente busque sempre que isso atinja os seus familiares. O que a gente fez também? A gente fez uma ação dentro da Aganá que a gente convidou as esposas ou os maridos das colaboradoras que prestavam serviço, de maneira que eles entendessem todas as ações que a Aganá estava fazendo e que atingisse a família. Porque quando ele pensasse em faltar no trabalho, ou quando ele pensasse em ir para uma outra empresa, a família ia falar assim, peraí, na Aganá eu recebo isso, na Aganá você pode fazer isso para a gente. Então a gente está buscando as melhores práticas no mercado para fidelizar essas pessoas. Ter um benefício melhor é importante, ter um convênio médico é Acompanhamento importante. terapêutico também vocês oferecem Nós para a temos galera, hoje. porque como você é formado em psicanálise, né? Então quer dizer, eu vejo isso muito como as pessoas recebem essa informação, já ser treinado para isso, né? Para não se deixar atingir
reagir com o jeito que as pessoas tratam Perfeito. a pessoa. Então, Porque muitas vezes não é recíproco. né? e ainda mais se tratando não só de portaria, mas como de segurança, né? Vigilância armada. O cara tem arma, né? Pô, o cara tem que saber lidar Quantos muito com as casos- emoções dele. Quantos casos a gente já ouviu de pessoas que sacaram a arma e Aham. dispararam essa Sim. arma contra uma outra pessoa? Sim. Mas a gente nunca vê o antes do que aconteceu, o que agravou essa atitude. Sim. Então, eu falava com o Rosenbach hoje da importância de a gente fazer um trabalho conjunto com ele, sabendo da experiência que ele tem, de que a gente possa pensar cada vez mais nesse profissional. São seres humanos Exato. que estão numa portaria, fazendo com que a nossa família... Nós estamos aqui agora, nossas famílias estão nas nossas casas. Que eles possam estar seguros, certos de que só vão acessar o condomínio pessoas que estão devidamente autorizadas. O que faz? Qual que é a diferença de contratar um servidor, um segurança da Ganá de uma outra empresa, em termos de treinamento? O que vocês fazem? O que dá o diferencial? Eu costumo dizer que quando você contrata Além a dessa Ganá, voz de treinador, né? você contrata um pacote de serviços. O advento da escala 12 por 36, o que é a escala 12 por 36? O Napoli hoje trabalha na empresa Ganá e no outro dia ele trabalha na empresa X. Então ele trabalha 365 dias no ano. Quando que esse profissional descansa? Nunca. Foi criada uma escala com o propósito de que ele fosse descansar mais, mas ninguém disse que ele ia receber menos. Então, o que eu costumo dizer aos clientes? Quando você contrata a Ganá, o profissional da empresa que você está com ela hoje, provavelmente vai ser o mesmo que vai trabalhar na Ganá, mas é o que está por trás dele. Quem dá o suporte, quem dá o treinamento. E quando você falar na Ganá, você vai ter sempre com quem falar. Com o Napoli, que é o diretor de operações, com superintendentes de operações, com gerentes operacionais. Eu tenho uma coisa que às vezes as pessoas dentro da Ganá falam que eu sou maluco, mas que seja assim, isso me renova todos os dias. Eu tenho mais de 800 grupos de WhatsApp. Não me pergunte agora como que eu administro, mas eu administro. Porque é o termômetro para eu entender o que está acontecendo dentro das minhas operações. Muitas coisas passam por mim. Muitas coisas acontecem lá no campo e não chegam. Então eu entendi que o grupo de WhatsApp ele poderia trazer algumas coisas e informações importantes. Não me chame para participar de grupo de condomínio. Não, tô fora. Não me chame de grupo para ficar mandando foto, o dia tá maravilhoso, tô fora. Mas me chame para participar de grupo que precise da minha inserção, que precise do meu envolvimento e da minha atuação como operação. Então, esse é o diferencial quando a gente fala do Grupo Ganá. Ô Alex, deixa eu só pegar um gancho do que você perguntou pro Napoli diminuir esse turnover, de todo o cuidado do que o Marcelo também falou a respeito da nossa saúde mental. Só falar, vou ser bem rápido nessa parte. Hoje está faltando o olhar. Nós estamos tanto no piloto automático, desde a hora que a gente acorda, quando nós conseguimos dormir, né? Porque às vezes você deita, o seu cérebro está trabalhando, você não consegue nem descansar. Então você trabalha literalmente com o seu cérebro, com o teu cérebro, na hora de você dormir. Então falta o olhar. Então falta o olhar, às vezes, num bom dia, entendeu? Falta o olhar, às vezes, de você segurar literalmente a porta de um elevador. Tem que ser empático, né? Não, a empatia, muitos hoje falam, mas eu sou empático. Mas você ser empático é você sentir a dor do outro. É você se colocar literalmente no lugar do outro. Então, hoje, numa troca de turno, a gente fala muito sobre isso, principalmente que nós trabalhamos com a área de segurança. Então, nós temos homens armados ali 24 horas. Faça sol, faça chuva, faça frio, como teve uns dias de frio aqui em Sorocaba, dias de chuva, o pessoal está lá, tá trabalhando. A escala está completa, o posto está completo. Então, É brincadeira. é o olhar. E às vezes, até nessa própria troca de turno, a gente não olha para o nosso parceiro. Às vezes eu vou trocar turno com o Napoli aqui, eu não olho para ele, e às vezes se eu olhasse, prestasse atenção nele, eu ia perceber que ele não está bem. Então eu não passaria nem minha arma para ele, eu não faria nem a troca de turno. Eu poderia acionar meu superior para conversar, para entender melhor. Nós temos casos de suicídio em área de operações gigantesca a respeito disso daí. Você tá brincando? Exato, na troca de turno a pessoa não está bem e acaba cometendo às vezes um suicídio, entendeu? Então, Dentro do próprio condomínio. infelizmente, dentro do próprio condomínio. Então são situações de ocorrências que faltou o olhar empático do seu próprio parceiro de trabalho. E nós,
passamos maior tempo trabalhando com os nossos parceiros de trabalho, muitas vezes, do que dentro de casa. E nós não conhecemos ele. Eu costumo dizer que a gente tem que estar atento aos sinais. Às vezes as coisas estão na nossa frente e a gente poderia evitar um mal maior, mas a pressa de ir embora. Exato. Porque muitas vezes o colaborador ele mora distante da sua residência, ou às vezes houve um contratempo, alguém atrasou e ele quer ir embora, não tem uma passagem de serviço. Perfeito. Como bem colocado pelo Rosenbach. Você perde a noção de que de repente você está passando um armamento com um profissional que está embriagado. De novo, estamos falando de seres humanos. Exato. Que passam por problemas, que muitas vezes vão para casa, não tem o que se alimentar, que muitas vezes não tem o dinheiro correto para pagar o seu aluguel. E se a gente não tiver essa, de fato, empatia, é comum. Ou que está passando algum problema, né? Pessoal, Exato. muito comum, complicado. além de Exato. depressão ou ansiedade, né? Síndrome do pensamento acelerado, ele está Exato. dizendo. A pessoa hoje, as pessoas estão vivendo uma pandemia de transtornos emocionais E hoje. não adianta, depois da pandemia, Isso não é só desencadeou para muita segurança, coisa. está falando de Não. segurança pública aqui, mas é em todos os setores. E o necessário é literalmente você ter esse local de descompressão, você ter esse seu momento. Isso é primordial, porque ali você dá uma aliviada para que você possa voltar depois e encarar mais o restante das suas 5 ou 6 horas de jornada de trabalho, fazendo sol, fazendo chuva, não recebendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sendo visto. Tem muitas pessoas que quando eu saio da administração e eu estou na operação, tem muitas pessoas que passam pelas portarias que o vigilante ali não é nem visto. Até num dos slides que eu te mandei sobre treinamento, sobre algo que é fundamental para a área de segurança, está o lado de legitimar o vigilante, o controlador de acesso, dar um bom dia, dar uma boa tarde, ele literalmente ser visto. Para quê? Para que ele se sinta parte daquele local, para que valorize, porque se você pegar a média hoje, o Alex, das pessoas que venham trabalhar, seja da Zona Norte para a Zona Sul, só a Zona Norte nós temos mais de 190 mil habitantes aqui em Sorocaba. Essa grande população da Zona Norte vem para a Zona Sul, vem para a Zona Oeste, vem para a Zona Leste trabalhar. Nem todos permanecem na Zona Norte, então eles vêm para cá. Se você pegar uma média de horário deles, eles saem de casa às 4h30 da manhã, pegam 2, 3 circulares para chegar até o seu local, se eles não têm que fazer uma caminhada ainda de 2, 3 quilômetros para chegar no seu posto. Então ele já chega no seu posto, já está desde das 4 da manhã, piscando de sono já. Exatamente, às vezes já chega cansado, né, pela essa própria logística dele, e ainda chega num condomínio, chega numa associação, às vezes já pesado, já cansado. Por isso que acaba tendo um turnover grande. Por isso que essa rotatividade, se você não tem algo para fidelizar o seu funcionário hoje, por que eu quero trabalhar nessa empresa de segurança dentro desse condomínio? Porque ali, para mim, é gostoso, é um ambiente saudável, é um ambiente que eu me sinto bem, é próximo da minha casa, ou mesmo que seja longe, mas ali eu me sinto bem. É isso que a gente tem que trabalhar hoje. Você tem que conversar com as pessoas de operação, porque você precisa sentir, porque uma falha dele, apertando um botão para abrir uma cancela ou um portão, ele colocou a casa inteira em jogo. Literalmente a casa cai, entendeu? Então é necessário que ele esteja bem preparado, bem amparado por uma empresa de segurança e obviamente que o cliente também esteja fazendo a parte dele, para literalmente sustentar esses funcionários, vamos dizer, e acolher literalmente em emoções. Os profissionais têm muito desafio, o que trabalha com a questão patrimonial, em mexer nessas novas tecnologias hoje? A base de treinamento, não. A gente, obviamente, você tem umas pessoas que têm muito mais desenvolturas que a outra, né? Mas hoje, literalmente, você tendo um básico que eu digo mesmo de informática, hoje qualquer um entra no YouTube. Hoje qualquer um tem um Instagram, tem um TikTok da vida, tem algo nas redes sociais. Então, aí que tá, eu usar essas ferramentas para aquilo que é bom para mim, entendeu? Então, quando ele chega dentro de uma associação, dentro de um residencial para trabalhar, a grande maioria já tem um software
que é cadastrado todos os moradores e visitantes, para que as entradas não sejam mais manuais, que eu não fique abrindo, porque aí a gente também diminui o fator humano, né, nas falhas, que eu posso abrir um portão para uma pessoa errada, eu confundi. Quantas ocorrências nós temos dentro, quantas vezes nós assistimos dentro de televisão, nas mídias aí, que abriram o porteiro, né, o famoso porteiro abriu o portão para as pessoas... No condomínio fechado. Né? Exatamente. Então são situações que hoje ele tendo um básico literalmente de informática, ele consegue desenvolver perfeitamente uma portaria. Ó, uma situação que ficou boa é aquela que o cara manda o QR Code pra gente, né? Pra entrar no condomínio. Facilitou um pouco. É legal isso. Eu queria perguntar pro Ricardo se isso é legal, essa que manda o QR Code. O QR Code. E também aproveitar para falar das inovações, né? A gente falou do drone eu não sabia, já não é inovação, porque já está há um tempo, né? Sim. Você falou, ele falou da fibra agora no muro lá, que qualquer abalo sísmico A gente podia entrar no Instagram da Gana, Renan, se tiver aí, porque lá também deve ter coisa. Se quiser mandar, coloca aqui na tela. E aí também falar, o que fica mais legal pra gente e mais prático também pro condomínio, pra gente poder acessar, porque também tem aquela novela para entrar no condomínio. Imagina domingo na hora do almoço. É só Deus na causa. É só. Então, como é que resolve essa Mas história? o legal não necessariamente você pode ignorar as questões de segurança. Uhum. Eu costumo dizer que segurança ela não anda lado a lado com comodidade. Se a gente quer segurança, eu sei que eu vou ter que ter algumas regras a seguir. Uhum. Então isso é importante. Quando a gente fala do QR Code, quando a gente fala de anúncio prévio, quando a gente fala do próprio WhatsApp, é importante que tenhamos controle sobre a ferramenta. É uma ferramenta que ela é funcional desde que controlada e monitorada. Eu costumo dizer que quando alguém me fala assim, Napoli, poxa, eu posso ter acesso a determinadas imagens, primeiro eu pergunto, para quê? Qual é o teu objetivo de ter acesso a essas imagens? Faz sentido? Segundo, para quem que você vai encaminhar essas imagens? Principalmente por conta do advento da LGPD. Hoje tudo está muito mais difícil, a gente tem que ter uma preocupação, um cuidado muito maior com tudo isso. Ou seja, cada hora vem uma lei nova, muitas vezes importante, claro, desde que ela seja implementada de forma correta, mas a gente tem que ter muito cuidado de como manusear, de como conduzir e de como trazer isso no benefício da segurança. Eu acredito que tudo que está sendo feito no momento é importante, desde que se aplicado em doses homeopáticas. Eu defendo sempre o treinamento das pessoas. Eu não posso partir do pressuposto que os colaboradores que estão na área de segurança já conheçam a tecnologia. O acesso ao TikTok é verdade, o acesso a outras ferramentas da mídia social é verdade, mas muitas vezes, se você não tiver um profissional que tem um conhecimento mínimo de digitação, eu vou ter um problema gigantesco. Eu posso ter um anúncio prévio de uma lista de convidados, eu posso ter o disparo de um QR Code, mas se não tiver alguém que saiba ligar um computador, o processo está todo ele parado. O segurança trabalha na Ganal, o que ele tem que ter hoje? Curso, formação, como é que funciona? Isso, hoje quando a gente fala do vigilante, pela Lei 7.112, que é regulamentada pela Polícia Federal, ele tem que ter uma formação e a cada 2 anos ele tem que passar por uma reciclagem, o vigilante. O que não acontece para o vigia e para o controlador de acesso. Ele não tem nenhuma regulamentação nesse sentido. A Gana tem hoje dentro do grupo uma escola própria que forma essas pessoas. Universidade Gana. Isso. Além, eu tenho um centro de talentos da Gana, onde eu treino as pessoas. Eu tenho mais de 70 cursos na Universidade Gana, que permite que as pessoas tenham acesso a todo o conhecimento e metodologia da empresa e que esteja apta a processo de promoção. Eu tenho orgulho em dizer, eu comecei na Gana 30 anos atrás como vigilante. E eu vim galgando todas as fases naturais, de supervisor, de coordenador, de gerente. Mas era outro nome antes, porque a empresa tem 28 e você está a 30. Daí é que antes eu vim num trabalho de consultoria, que eles prestavam um serviço para uma empresa quando eles chegaram aqui no Brasil. E aí numa discussão saudável com um dos donos, que hoje faz parte do conselho, 3 dias depois eu recebi o convite para vir trabalhar com eles, já se passaram 30 anos. Então foi a melhor discussão da minha vida e eu acreditei nessas pessoas que estão aqui com a gente. Eles vieram de lá para montar aqui ou não? Eles estavam aqui? Eles participaram de 3 guerras no exército de Israel. Certo. E aí o chefe, que é o José Bernardo Marcus, ele trabalhava no departamento de inteligência do exército.
e o Marcos Gulliger Lima, os dois sócios, vieram para o Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, eles conheceram uma construtora chamada GHG Certo. e começaram a entregar para eles projetos de segurança. Entregava aquele calhamaço de projeto de segurança. E o dono da GHG falou assim, poxa, não tem ninguém aqui no Brasil que consiga aplicar isso. Será que não é a hora de vocês montarem a empresa de segurança? Olha que coisa, né? E aí assim nasceu a HNA. E foi muito legal porque houve uma junção. O José Bernardo Marcus, que é conhecido como chefe, ele é carioca e foi para o exército de Israel. E o Lima é um argentino. Ele foi ou ele nasceu lá? Ele foi para o exército de Israel, ele é carioca. Carioca. E os dois juntos conduziram essa empresa argentino. Um brasileiro e um argentino que deram muito certo, que são amigos. Foi só aqui mesmo, só assim, é só Só assim, só assim. E deu porque os dois são judeus, hein? E Então, deu- deixa ele eu falar acredito todo nisso, mundo, eu senão não acredito ia dar nisso, certo. mas e eles são um exemplo, eu costumo dizer que nós somos discípulos deles. Para você ter uma ideia, hoje no time de gestão operacional da HNA e da diretoria, a média de tempo de empresa é 26 anos. 26 anos, Caramba, a galera toda. a galera toda. Meu, ele me contou a história dele no rádio, assim, de madrugada. Ele acordava e falava, chefe na área, como é que era? A verdade é que acontece o seguinte, o chefe ele deitava de terno. Ele tava de terno onde? De terno. Ele deitava na cama dele com paletó e gravata. Ok? Ele não tirava roupa. E ele tinha um rádio Ah, que o teu chefe. O chefe. O chefe. O chefe é o dono. É o dono. Ele vai O ouvir o pessoal que eu tô chama ele falando. de chefe. E ele tinha um rádio base. E esse rádio base ele ficava ouvindo a seletiva dos postos. Então ele chamava posto 01, como estão as coisas por aí? Tá tudo bem. Posto 02, tá tudo azul. E ele ouvindo tudo. Quando alguém entrava no rádio que todo mundo copiava, que tinha uma ocorrência, ele apertava o rádio e tinha um barulho diferente. Fazia assim. Para. Aí ele falava assim: Nápoles é o chefe. Oi, chefe. Já está indo para a ocorrência? Sim, senhor. Quando eu chegava na ocorrência, quem estava lá? O chefe. Chegou primeiro. Ele era o primeiro a chegar em todas as ocorrências. Em todas as ocorrências. Quantos anos ele tem? Hoje o chefe está com 76 ou Chefe. 77 anos. 77 já. É um Legal. ser humano fora de série. É Lançou uma um livro pessoa- também, né? Lançou 2 livros. 2. A Guerra e a Vida, que ele fala... ele tem um mix, né? Na primeira capa tá ele dando palestra no Exército de Israel e atrás ele dando palestra como se fosse no mundo corporativo. Depois eu vou presenteá-lo Viu? com o autógrafo dele e com a Legal. dedicatória. E o outro é Quem Tem Medo de Sequestro, com um capítulo para condomínios. Uma leitura magnífica. Muito bom. Medo de sequestro, olha só. Isso é muito bom. E sabe o que é mais legal? Se um colaborador chegar na empresa, um porteiro, e falar, eu quero conversar com o chefe, ele recebe o profissional. É um ser humano fora de série, é uma pessoa... Ele mora em São Paulo? Mora em São Paulo, em Higienópolis. Então, ao invés de trazer o livro, você poderia trazê-lo aqui para contar a história dele. Para mim vai ser... chefe. Você vai Mas o gostar chefe aqui muito. vai contar a história dele. Eu Legal. vou A fazer história de chegar sucesso, para ele que é legal. uma história de A sucesso. história de sucesso dele para contar E para de você. superação. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma festa da celebração da vida nos últimos 15 dias. Ele está acometido por um câncer de pâncreas. O E- chefe? O chefe. Eita. Eu uso barba hoje porque eu fiz uma promessa, eu sou muito católico, fiz uma promessa e sei que ele vai se curar Aí, né? disso. E ele diz, num dos depoimentos dele, que ele passou por 3 guerras. Mas a 4ª guerra é a mais difícil, que é a guerra do câncer. Mas você vê a vivacidade desse ser humano, a esperança que ele passa nos olhos, a tranquilidade e a motivação como ser humano. Ele é um líder de fato. Você vai gostar muito de conhecê-lo. Veja se ele pode vir para Vou fazer contar a isso. história, que vai levar isso para todos os colaboradores dele, para as pessoas, para conhecer a história dele Sim. no Brasil. Vai ser legal. Vou viu? fazer isso, com Por certeza. gentileza, né? Muito legal. Bom. Bom, tem tanta coisa, né? É bem legal, É, bem tá. abrangente o Sim. assunto sobre essa questão, mas do condomínio, né? O que é mais seguro morar hoje? No vertical ou no horizontal? Desde que aplicado todas as ferramentas de Tanto faz. recomendação e o estudo que eu comentei, área crítica, área de invasão, área de perigo e área de controle, a aplicação é a mesma, tanto para o vertical quanto para o horizontal. Lembrando que no vertical nós temos hoje quadrilhas que são de adolescentes especializadas para arrombamento de apartamento. Quando a gente volta para o condomínio horizontal, a gente tem quadrilha especializada em roubo de televisores. É impressionante.
Ah, é? roubo de televisores. É porque a televisão é caro, né? Como é que eles roubam a televisão dentro do condomínio? Me conta isso. É o servidor, o prestador de serviço? Lembra que eu lá? falei no comecinho? É muito fácil a gente sempre pensar no prestador de serviço, Não é o né? prestador de serviço. Mas eu tenho muitas vezes o próprio morador que facilita, que vida, permite que essas O pessoas estejam vizinho vai lá, autorizadas. o vizinho vai, pega e leva para O que está acontecendo também, muito condomínio vertical que eu vi esses dias, é a possibilidade ou não de ter Airbnb dentro dos apartamentos. Porque as pessoas entram pro Airbnb, Pensando- às vezes na convenção do condomínio não pode, o pessoal faz Airbnb dentro de apartamento ou de condomínios mesmo com casas, e precisa tomar um cuidado com relação a isso Quem também. tinha né? está buscando a cancelar essa possibilidade no regimento interno. Sim. Porque a gente tem números de quadrilhas Aluga que pra alugaram tá lá, para estar dentro devidamente autorizado Só pra roubar o- e cometer arrastão dentro do condomínio. Exato. Seja ele residencial ou Isso vertical. tem acontecido? Muito, muito. Não é que tenha acontecido, muito. Eu comentei com o Marcel hoje. Às vezes a gente tem uma Então, falsa esses sensação. apartamentos que tem gente que mora e tem Airbnb, então a tendência é acabar o Airbnb nesses lugares. A tendência é essa. Eu falei com o Marcel hoje, às vezes a gente tem essa falsa sensação. É porque a locação de porque, tem uma segurança tão grande. né? Exato. como eu não tenho nada publicado na mídia, tá tudo bem. Não é verdade. O que não tem publicar na mídia? Quando eu não tenho essa publicação Ah, de que tá. houve um roubo, Sim. um furto por conta do Airbnb, a gente fica com aquele Cara, sentimento mas de que agora tá você tudo bem. levantou lebre desse negócio, hein? Isso é real. É real. Muitos condomínios estão revisitando seus regimentos internos para proibir o Airbnb. Mas não tem Airbnb em condomínio horizontal, não, né? Tem. Nosso lá não tem, mas existe. Existe sim. bastante. Existe Você tá de bastante. brincadeira. Existe Os caras entram no final de semana, fica lá na Fica casa, usa a isso, piscina não lá, sabe gosta nem de um quem que é. hotel. Vou te contar uma coisa. Ah lá, conta. Sabe o que aconteceu? Ricardo se cutuca, Pós- dá uma machadada, sai uma... Não, não, eu só não conto o santo, mas está tudo certo. Não, não tem problema, O que só aconteceu pós-pandemia? Houve uma quebradeira. Quantos foram os moradores que alugaram suas casas E foram. para pessoas sem saber quem era, não interessava, porque naquele momento ele queria o dinheiro? E você colocou dentro do condomínio estelionatário, você colocou quadrilhas, tudo que você possa imaginar. Se não houver Isso você deve ter visto várias ocorrências. muitas. E se você não tiver uma administração, uma diretoria que ela se preocupe com a questão da segurança da comunidade, Exato. vira uma debandada geral. Qual vai ser o futuro agora Momentos finais agora, vai. Qual vai ser o futuro Momentos finais. Eu acho que da segurança? o futuro da segurança eu acredito que é aprimorar cada vez mais com o uso fundamental da tecnologia. Então Isso quer dizer o quê? Mais câmeras, mais operação? eu acho que com certeza a Certo. tecnologia não vai ficar só nessa, né? Com certeza vai desenvolver mais, como tem até não tinha antigamente, hoje já tem drone que consegue dar todo o suporte para o vigilante até ele chegar lá. A câmera, o drone já chegou com uma câmera térmica. Se for em local escuro, consegue ver a pessoa no escuro. Então a tecnologia tá para somar. Então o futuro é a área de segurança precisa a cada dia se aperfeiçoar junto com a inteligência, junto com a tecnologia. Então nós precisamos a cada dia estar preocupado com os funcionários, os colaboradores, desenvolvendo treinamentos para eles, não só treinamento operacional, mas como treinamento também mental, para que eles possam desenvolver com qualidade e também estar apto, porque muitos você vai tentar ensinar, o cara não quer aprender. Sim. Então não adianta, você tem que pegar literalmente pessoas que queiram desenvolver e que queiram não permanecer nesse local e galgam algo a mais, entendeu? Então, tecnologia e o ser humano é fundamental. Muito bem. Muito bem. Só uma curiosidade agora, já que você falou tanta coisa de condomínio, qual é o local mais seguro para morar no condomínio? Na beira que faz frente para uma área de APP, quem está com uma APP, ou para quem está com o muro a seco já no seu quintal, morar no meio do condomínio, no miolo do condomínio, aonde é melhor? Desde que você respeite as recomendações de segurança e que você instale, no mínimo, um alarme residencial. Porque independente de onde você estiver posicionado com o seu imóvel dentro do condomínio, se você não tiver o cuidado do seu imóvel, você está vulnerável. Ele bate nessa tecla, né? Eu bato como... é algo que não me preocupa a pedrada que eu recebo de volta. Mas eu tenho que trazer
toda a nossa expertise ao longo Não, desses você tem 30 30 anos. especialistas. São Exatamente. A especialistas. gente vive isso e eu não gostaria de ser chamado numa ocorrência e dizer, Olha, eu quero- Napoli, mais uma vez entraram numa residência. E a primeira pergunta que eu faço, tinha alarme? Tinha. Estava funcionando? Ah, não, eu comprei na Santa Efigênia. Desculpa, gente. E casas de altíssimo padrão. E Quer dizer, você você não se conforma o cara pagar uma fortuna em condomínio, não me pagar conformo. Não me conformo, sabe por quê? Grande parte das ocorrências, quando existe uma ação marginal, eles vão direto para onde? Para o closet, onde estão guardadas suas joias. Exato. Se você não quer colocar alarme na casa toda, ok, coloque no closet. Ponto. Mas Coloque fecha alguém a porta, para pelo menos, monitorar. né? Fecha a porta, Coloque por alguém alarme. para monitorar. Fecha a porta da Fecha sua o casa. seu carro. Fecha o seu carro, pô. Que louco. Eu tenho quadrilhas que levam bicicletas. E a gente fala de bicicletas de mais de 40, 50 mil reais. É verdade. Ah, Porque sim. muitas vezes elas ficam na Eu, garagem. quando morava no prédio, roubaram a minha e do meu vizinho. A minha vantagem foi que a do vizinho era mais cara, então eu fiquei menos nervoso. Roubaram as duas uma vez E só. tem soluções tão verdade. simples hoje, É que são verdade. claviculares, que são bicicletários, que você trava Trava. e você coloca o reconhecimento facial e acabou. Sim. Nossa, tem muita coisa legal, hein? Muita coisa legal. Obrigado, gente, né, pela muito frente. Fiquei bom. muito feliz. Eu Eu queria que perguntar agradeço. sobre segurança privada, né? Porque ele deve ser aqueles caras que trabalhou, sabe, igual de filme, né? Sim, guarda-costas. Trabalhou O em guarda-costas, o filme né? do Segurança guarda-costas. pessoal. Mas você não teve uma Whitney Houston nesse menino, Não, né? não tive. Isso, eu tive tantas histórias que depois foram experiências assim maravilhosas. Pra você ter uma ideia, só pra fechar, um dos VIPs que eu fiz segurança, e ele tinha uma namorada, e eu passei a fazer segurança também dela. E num belo dia, ela me levou numa concessionária de veículos e falou, Napoli, entra lá e fala com o rapaz que eu preciso acertar uma situação. Eu falei, meu, o que ela veio fazer nessa concessionária de carros seminovos? Quando eu cheguei no meio da concessionária, tinha assim um Passat 86, com um laço vermelho e escrito De Cesare e Paula para o meu amigo Napoli. Me deram um carro de presente. Que legal. Lasqueira. Foi a coisa mais gratificante que podia ser, não o fato do carro, mas o gesto de pessoas milionárias e que olharam para mim como alguém que Com carinho. se teve o cuidado o tempo todo com a vida deles. Disso tudo que a gente está falando aqui, né? Do Sabe que era um reconhecimento. Passat? Era um Passat cinza, meio gelo. Agora, um Passat da época que era carrão. Era Com essa carrão com voz, curva com essa G. voz. Agora depois tem a história pra contar desse Passat. Uma hora eu tenho que contar a história Meteu do um Passat. sonzão no Passat. Com essa voz, assim, ó, ouvindo Love Story do Sérgio Boca, Passat. Tudo a ver, tudo a ver. Eu ficava nas madrugadas, né, fazendo segurança deles. Então, bom. Tá certo. Valdinei, obrigado. Viu? Eu que agradeço a Parabéns por você oportunidade. estar lá na Alphaville. Meu, eu não sabia que eram 4 mil pessoas que entram num condomínio por É dia, bastante. cara. É gente pra caramba, né? Temos Eu que agradeço aí mais uma Parabéns vez. aí por estar trabalhando. Obrigado. E parabéns pela clareza, né? Em relação a essa questão de condomínio. Esse cara aí, daqui a pouco tem que levar ele pra Ganar, né? Meu sonho de Tá de consumo. olho, Meu sonho de consumo. Eu vi que seus olhinhos tá brilhando. É claro que eu né? respeito todas as questões de parceria de Dá cliente, certo. mas é um sonho de consumo. É até bom afirmar que a Faville Nova Esplanada 4 é cliente da Ganar, né? Exatamente. Ah, mas faz parte do processo É uma parceria de evolução, natural, viu? de Faz qualquer parte do forma. processo de evolução, né? Sim. Pagando bem que vão ter. Se aumentar o salário. Corta né? essa parte, né? Tem como editar. Meu chefe tá vendo lá. Não, o chefe seu e o teu. E o Ricardo Napoli, chamado de Napoli, né? Obrigado aí pela história, muito legal, gostei muito da entrevista, esclarecedora demais, parabenizar o guia do construtor aí, né? Trazer pra gente essa curadoria de hoje aí, foi muito boa e desejar muito sucesso para todos vocês, Amém. né? Obrigado. E que vocês cada vez mais capacite esses profissionais, sempre com um olhar humanizado, porque são Isso. seres humanos, né? Com certeza. Somos irmãos de energia ligados por um cordão de energia, então nós temos que saber que não existe ninguém. Eu falo sempre para as pessoas: não existe ninguém melhor que você, no máximo igual, mas melhor não. Se colocar no lugar dos outros é a coisa mais importante. Né? Dessa. E Então, comemorando as 500 gravações hoje. e né, hoje cara? 500 Parabéns. gravações, né? Estamos Privilégio pra gente. pra vocês. Bora. Muitas felicidades, Pra todos nós. tudo de melhor na vida.
E vamos viver o agora, que é o mais importante. E eu levo o convite para o chefe Por depois. favor, faço já é ele convidado para vir aqui. Vai ser muito legal recebê-lo para Legal. contar a história. Temos um quadro chamado História de Sucesso. Vai ser, Legal. seria legal ele dar esse exemplo para tantas pessoas, né? Muito legal. E uma referência de uma indústria da segurança no Exatamente. Brasil, né? Obrigado e parabéns lá para o seu Obrigado. trabalho. Obrigado, Obrigado. Marcel. Valeu. Para você, muito obrigado. Comente, compartilhe, assine o nosso canal. Faz o que você achar melhor. O importante é ser feliz. Forte abraço.